Boa tarde. O Tiago aí me convidou para conversar um pouquinho sobre atenção farmacêutica e falar um pouco sobre o consenso brasileiro, uma proposta. É bem interessante o assunto, porque uma das questões básicas que, quando se pensou em fazer o consenso, era de que nós necessitávamos de um guia para como pensar a atenção farmacêutica no Brasil, porque, historicamente, quando se falou da farmácia clínica, nós não tivemos um consenso. E esse consenso foi criado tentando que não tivesse uma entidade como patrocinadora que tivesse cores políticas. Por isso que se buscou a Organização Pan-Americana da Saúde para que ela coordenasse essa questão, esse grupo de trabalho. E a partir daí, também se tentou que não fosse A ou B que dissesse o que gostaria que acontecesse com a atenção farmacêutica, e sim que fosse um consenso. Tanto que utilizamos técnicas de consenso no desenvolvimento da proposta, e se contratou, inclusive, psicólogos que trabalhavam com algumas técnicas de consenso, e muitos de nós que estávamos na organização somente servíamos de apoio para as pessoas que lá estavam. E, na realidade, foi uma construção coletiva, e essa construção gerou um documento, que eu acho que tem algumas pessoas que talvez se oponham, porque não teve assim uma agremiação brasileira que assumisse e que dissesse isso. E sim esse consenso entre as pessoas, entre pesquisadores, gente que era da ponta, que estava trabalhando, e a partir disso, então, se tem uma forma que foi construída tentando levar em consideração o que todos estavam falando. Bom, por outro lado, agora, se nota que às vezes existe uma confusão nessa questão da atenção farmacêutica. Ou se quiser dar o nome de cuidado farmacêutico, não tem problema. Porque o grande problema é quando se confundem a atenção farmacêutica com método. A atenção farmacêutica não é uma receita de bolo, não é um método. Se nós lermos os fundamentos da atenção farmacêutica e as últimas publicações do professor Hepler, nós vamos ver que é, na realidade, uma filosofia de prática. Ela vem dizer para o farmacêutico e rever que nós somos um profissional que tem uma razão de ser na sociedade, que é ser pelo indivíduo que utiliza medicamentos, pela pessoa que utiliza medicamentos. E a partir de se colocar à disposição da pessoa, eu tenho que fazer um acordo com ela sobre como vai ser essa utilização de medicamentos. E, em decorrência dessa filosofia de prática, é que surgem alguns modelos que levam ao método de segmento farmacoterapêutico, ou mesmo agora, métodos de revisão da utilização de medicamentos. Então, isso tem que ficar bem claro. A atenção farmacêutica é uma filosofia de prática. Ponto.
A partir de uma filosofia de prática, eu posso ter vários métodos, que podem ser mais aprofundados, menos aprofundados, que tem uma visão holística, que não tem uma visão holística. O mesmo ocorre com a medicina. E dependendo da especialização que eu faço, o próprio método que eu utilizo é diferenciado. Existe uma abordagem só que é comum a todos os profissionais, mas a forma do subjetivo, do objetivo que eu vou utilizar como método pode ser diferenciado. Se eu estou num ambulatório totalmente especializado, ou numa farmácia especializada, eu tenho outras questões para falar com o paciente, por exemplo, em hipertensão e diabetes, se eu sou especializado para isso. Então é importante ver essa questão. Uma outra coisa, como é que eu devo fazer para implantar uma atenção farmacêutica com os seus métodos que vierem aí em decorrência numa farmácia comunitária? Primeira coisa, eu tenho que conhecer a minha comunidade. Se eu não conheço a comunidade, eu não consigo implantar um sistema. Então eu vou ter que compreender essa comunidade, conhecer ela, saber da sua cultura, saber da epidemiologia das doenças. E eu diria, como o professor Hepler muito fala, vamos iniciando devagar, vamos escolher uma enfermidade, uma doença que seja prevalente, e eu vou estudar e vou começar com essas pessoas, que aí eu vou oferecer o meu serviço, e aí então eu vou tentar trabalhar com ela, conhecer ela, me aprofundar na doença, na cultura da minha comunidade, e a partir disso então eu vou poder começar a exercer a minha atenção farmacêutica. Então, como também é algo novo que eu vou trazer para a comunidade, eu também tenho que apresentar para ela, discutir com ela, como é isso que eu vou fazer. Ou então eu inicio com poucos pacientes para ver como funciona na minha comunidade e dependendo da aceitação e da negociação com eles, é que eu vou poder expandir o meu trabalho. Então, acho que isso é o básico, é conhecer a comunidade, fazer um diagnóstico, ver o que eu posso fazer, ver as minhas potencialidades, estudar a doença para conhecê-la, estudar os medicamentos que se tratam essa doença, e depois eu vou ter que estudar os outros medicamentos que estão conexos com as comorbidades do paciente. Eu posso começar com pacientes mais fáceis e aos poucos, então, explorando pacientes com polifarmácia. E a partir disso, então, eu vou me aperfeiçoando. E sempre com calma. No começo é difícil. Muitas vezes, para que eu possa trabalhar bem, eu inicio um estudo de um paciente, eu levo 4 horas, eu levo 5 horas. E depois, com o que eu vou aprendendo, eu vou tendo know-how e condições de atender esse mesmo paciente em 1 hora, e depois 20 minutos eu resolvo o caso. Ou então, às vezes, em 40 minutos eu atendo ele e resolvo o caso em mais 20, 40 minutos. Então, depende da situação e do que eu tenho que ver. E sempre eu tenho que estar estudando. Eu sempre tenho que buscar informações e bases de dados. Então, isso é primordial. Eu diria que esse é o início de um trabalho. Aos poucos, vendo o que acontece, estudando a sua comunidade e sendo autêntico com eles e gostando do que se faz. Que o resto é consequência. Espero ter ajudado vocês e bom trabalho. Até mais.